Luís Maria Grignion de Montfort, conhecido como São Luís Maria Grignion de Montfort, 31 de janeiro de 1673 – 28 de abril de 1716, foi um clérigo francês e é um santo católico. Ele é reconhecido por ser um orador e um escritor, cujos livros são amplamente lidos atualmente e considerados de extrema importância no magistério da Igreja Católica. Ele é considerado como um dos primeiros defensores da Mariologia, como é reconhecida atualmente, e um candidato a tornar-se um doutor da Igreja. A sua escultura de Giacomo Parisini está agora colocada no nicho superior da nave sul da Basílica de São Pedro no Vaticano. Primeiros anos. Nascido em Montfort-sur-Meu, o filho sobrevivente mais velho da grande família do tabelião Jean-Baptiste Grignion, e sua esposa Jean Rabot, que era conhecida por ser profundamente católica. Ele passou a maior parte de sua infância em Fendick, a poucos quilômetros de Montfort, onde seu pai havia comprado uma fazenda. Com 12 anos de idade, ele entrou no colégio jesuíta de São Thomas Becket em Reims. Em algum momento durante o seu ensino médio, ele tomou conhecimento de sua vocação e chamado sacerdotal, e no final de sua escolaridade ordinária, iniciou seus estudos de filosofia e teologia, ainda em São Thomas, em Reims. Ouvindo as histórias de um padre local, o abade Julian Bellion, sobre sua vida como um missionário itinerante, ele foi inspirado a pregar missões entre as pessoas desfavorecidas, e, sob a orientação de alguns outros sacerdotes, começou a desenvolver a sua forte devoção a Nossa Senhora. Então lhe foi dada a oportunidade, através de um benfeitor, para ir a Paris para estudar no renomado seminário de São Sulpício no final de 1693. Quando ele chegou a Paris, descobriu que o seu benfeitor não tinha fornecido dinheiro suficiente para ele, passando a viver entre os muito desfavorecidos, porém, frequentando a Universidade de Sorbonne para palestras sobre teologia. Após menos de 2 anos, ele ficou muito doente e teve que ser hospitalizado. De alguma forma ele sobreviveu à sua internação. Após a sua liberação do hospital, para sua surpresa, ele encontrou um emprego reservado em São Sulpício, onde ingressou em julho de 1695. São Sulpício tinha sido fundado por Jean-Jacques Ollier, um dos principais sacerdotes do que veio a ser conhecido como a Escola Francesa de Espiritualidade. Tendo em conta que ele foi nomeado bibliotecário, o seu tempo em São Sulpício deu-lhe a oportunidade de estudar a maioria das obras disponíveis sobre espiritualidade e, em particular, sobre o lugar da Virgem Maria na vida cristã. Mais tarde isso levaria ao seu foco sobre o Santo Rosário e do seu aclamado livro, Os Segredos do Rosário. De clérigo para orador. Foi ordenado sacerdote em junho de 1700 e atribuído a Nantes. Suas cartas deste período mostram que ele sentiu-se frustrado com a falta de oportunidade para pregar, atividade esta que considerava o motivo de sua vocação. Estudou várias opções, inclusive a de se tornar um eremita, mas a convicção de que foi chamado para pregar missões aos desfavorecidos aumentou. 5 meses depois de sua ordenação, em novembro de 1700, ele escreveu: "Estou perguntando continuamente em minhas orações para que os bons padres preguem missões e retiros no âmbito da proteção da Santíssima Virgem." Este pensamento inicial acabou por conduzi-lo à formação da Companhia de Maria. Nessa mesma época ele reuniu-se com Marie-Louise Trichet, quando foi nomeado capelão do Hospital de Poitiers. Essa reunião tornou-se o início da 34 anos de serviço aos desfavorecidos de Marie-Louise e Louis. Frustrado com os bispos locais, Luís decidiu fazer uma peregrinação a Roma, para pedir um conselho ao Papa Clemente XI, sobre o que ele deveria fazer. Foi enviado de volta à França, com o título de missionário apostólico. Durante vários anos, ele pregou em missões na Bretanha a partir de Nantes, e sua reputação como um grande missionário cresceu, e ele se tornou conhecido como o Bom Pai de Montfort. Em Pontchâtel ele atraiu milhares de pessoas para ajudá-lo na construção de um grande calvário. Isto tornou-se a causa de uma das suas maiores decepções. Na véspera da sua própria bênção, o bispo local, depois de ouvi-lo, proibiu sua bênção por ordem do rei de França sob a influência de membros da escola jansenista. É relatado que, ao receber esta notícia, ele disse aos milhares que aguardavam a bênção:
tínhamos a esperança de construir um Calvário aqui, vamos construí-lo em nossos corações. Bendito seja Deus. Obras. Ele deixou Nantes e os próximos anos foram extremamente ocupados para ele. São Luís estava constantemente ocupado em missões de pregação, sempre viajando. Mas ele também encontrou tempo para escrever o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, o Segredo de Maria e o Segredo do Rosário, as regras para a Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria, e muitos hinos. A sua missão teve um grande impacto, especialmente em Vendée. O estilo de sua pregação aquecido foi considerado por algumas pessoas como algo estranho e ele foi envenenado uma vez. Apesar de não ser fatal, sua saúde deteriorou-se. Mas ele continuou pregando livremente em escolas para os meninos e meninas desfavorecidos. Filhas da Sabedoria. O bispo de La Rochelle tinha se impressionado com Luís há algum tempo e convidou-o para abrir uma escola ali. Luís, com a ajuda de suas seguidoras, Marie-Louise Tricia e Catherine Brune alistaram diversas pessoas. Em 1715 foi aberta uma escola e em pouco tempo tinha 400 alunos. Em 22 de agosto de 1715, ela juntamente com Marie Valial e Marie Regnier de La Rochelle receberam a aprovação do bispo de Chamflor de La Rochelle para desempenhar a sua profissão religiosa sob a direção de Luís. Na cerimônia Luís lhes disse: ligue-se às Filhas da Sabedoria, para o ensino das crianças e o cuidado dos desfavorecidos. As Filhas da Sabedoria cresceram e tornaram-se uma organização internacional. As estátuas dos seus fundadores foram colocadas na Basílica de São Pedro. Morte e enterro. Desgastado pelo trabalho árduo e suas doenças, ele faleceu em 28 de abril de 1716 quando ia iniciar uma missão em Saint-Laurent-sur-Sèvre, que seria sua última pelo seu estado grave de saúde. Ele tinha 43 anos, e era sacerdote há apenas 16 anos. Seu último sermão foi sobre a ternura de Jesus e a sabedoria do Pai encarnado. Milhares de pessoas se reuniram para o seu enterro na igreja paroquial, e muito rapidamente, houve histórias de milagres realizados em seu túmulo. Exatamente 43 anos após o dia da sua morte, em 28 de abril de 1759 Marie-Louise Tricia também morreu em Saint-Laurent-sur-Sèvre e foi enterrada ao lado de Luís. Mais de 2 séculos mais tarde, em 19 de setembro de 1996, o Papa João Paulo II, que beatificou Marie-Louise Tricia, entrou no mesmo local para meditar e orar sobre os túmulos adjacentes de São Luís e Marie-Louise Tricia, em Saint-Laurent-sur-Sèvre. Influência sobre os papas. Em junho de 1700, quando o jovem Luís de Montfort foi ordenado sacerdote, ele era jovem e idealista, mas um outro homem que queria ser o campeão dos desfavorecidos, tendo sido inspirado como um adolescente para pregar aos desfavorecidos. Mas ele também tinha uma grande devoção à Virgem Maria e estava disposto a arriscar a vida por isso. Séculos mais tarde, ele influenciou 4 papas, Papa Leão XIII, Papa Pio X, Papa Pio XII e o Papa João Paulo II, e agora está sendo considerada a possibilidade de reconhecê-lo como doutor da Igreja. O Papa Leão XIII e o Papa Pio X invocaram os escritos de Luís de Montfort e promulgaram sua visão mariana. Foi dito que a encíclica mariana de Pio X, Ad Dignum, não foi apenas influenciada, mas penetrou pela Mariologia de Montfort. E que tanto Leão XIII e Pio X aplicaram a análise mariana de Montfort à Igreja como um todo. Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, baseado nos escritos de São Luís de Montfort, promulgou 10 encíclicas sobre o Santo Rosário e a devoção mariana. Em sua encíclica sobre o cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição, ressaltou seu papel na redenção da humanidade, que cita a Virgem Maria como medianeira e corredentora, dentro do espírito e das palavras de São Luís de Montfort. Leão XIII o beatificou em 1888. Papa Pio XII. O Papa Pio XII foi um pontífice com uma forte devoção mariana. Ele ficou impressionado com o trabalho de São Luís, e quando ele canonizou Montfort em 27 de julho de 1947, disse: só Deus era tudo para ele. Devemos permanecer fiéis à herança preciosa que nos deixou este grande santo. Papa João Paulo II. O Sumo Pontífice João Paulo II relembrou certa vez, quando ainda era um jovem seminarista, que examinou e estudou repetidas vezes, com significativo benefício espiritual, uma das obras de Montfort,
percebendo que não poderia excluir a mãe do Senhor de sua vida, sem obscurecer a vontade da Trindade Divina. De acordo com sua carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, e seu lema pessoal pontifício totalmente teu, foi inspirado na doutrina sobre a excelência da devoção mariana e completa entrega de São Luís de Montfort. Os pensamentos, escritos e o exemplo de São Luís Maria Grignion de Montfort também foram mencionados na encíclica Redemptoris Mater do mesmo Papa como marcante testemunho de espiritualidade mariana na tradição católica. Em uma conversa com os padres montfortianos, o pontífice também afirmou que sua leitura do trabalho do Santo Tratado da Verdadeira Devoção a Maria foi uma mudança decisiva em sua vida. Legado e impacto sobre a Igreja Católica. São Luís Maria Grignion de Montfort foi um padre e um pregador por apenas 16 anos, muitas vezes arriscando tudo em seu caminho. Alguns anos antes de sua morte, ele escreveu para Marie-Louise Tricher, a primeira filha da sabedoria: se não nos arriscarmos por Deus, nunca faremos algo grandioso para Ele. Interessantemente, com base em sua autobiografia, seus 16 anos de sacerdócio incluem muitos meses, possivelmente totalizando 4 anos, na Gruta de Mervyn, em meio à beleza da floresta, em São Lázaro perto da aldeia de Montfort, permitindo-lhe tempo para refletir, contemplar e escrever. Congregações de Montfort. O sepulcro do santo. Sua casa e os lugares onde viveu são agora destinos das peregrinações montfortianas, com cerca de 25.000 visitantes por ano. A casa onde nasceu está localizada na Rua 15, Rue de la Saulnerie, em Montfort-sur-Meu. Agora, é propriedade conjunta das 3 congregações montfortianas que ele fundou, os Missionários de Montfort, as Filhas da Sabedoria e os Irmãos de São Gabriel. A Basílica de São Luís de Montfort em Saint-Laurent-sur-Sèvre é uma estrutura impressionante, atraindo um bom número de peregrinos a cada ano. As congregações de Montfort, como a Companhia de Maria, as Filhas da Sabedoria e os Irmãos de São Gabriel, cresceram e se espalharam, primeiro na França e depois por todo o mundo. Somente Deus, espiritualidade montfortiana. Somente Deus é o lema de São Luís Maria Grignion de Montfort e é repetido mais de 150 vezes em seus escritos. Somente Deus é também o título de suas obras reunidas. Resumidamente, com base em seus escritos, a espiritualidade montfortiana pode ser resumida na fórmula: para Deus, pela sabedoria de Cristo, no Espírito, em comunhão com Maria, para o reino de Deus. Embora São Luís de Montfort seja mais conhecido por sua devoção à Santíssima Virgem Maria, sua espiritualidade é fundamentada no mistério da encarnação de Jesus Cristo e está centrada em Cristo, assim como toda a teologia mariana. Mariologia montfortiana. São Luís Maria Grignion de Montfort propôs uma abordagem de consagração total a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, por meio de Maria, que teve um grande impacto sobre a Mariologia católica, tanto na piedade popular quanto na espiritualidade das ordens religiosas. Como um dos autores clássicos da espiritualidade cristã, São Luís de Montfort é um candidato a se tornar um doutor da Igreja. Seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria tem sido considerado um dos mais influentes livros marianos. São Luís Maria Grignion de Montfort tinha uma forte fé no poder do Rosário, e seu popular livro O Segredo do Rosário é aprovado pela Igreja Católica e de fácil leitura, mas ainda assim oferece uma perspectiva abrangente sobre o Santo Rosário. Ele fornece métodos específicos para rezar o Rosário com maior devoção. Lido por católicos em todo o mundo, é há mais de 2 séculos uma das primeiras obras a estabelecer a moderna Mariologia.